Ei, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para trazer um conteúdo um pouco curioso para vocês, porque eu acredito muito que você aí do outro lado já tenha muito provavelmente conhecido a história de Peter Pan. Aquele menino dos contos infantis que se recusava a crescer, que vivia rodeado de crianças e percorria o mundo atrás de várias aventuras. Eu tô certa? O que nem todo mundo sabe é que esse tipo de comportamento deste personagem também serve hoje em dia para que na psicologia ou na psiquiatria a gente também consiga observar e categorizar alguns tipos de comportamentos também. Comportamentos peculiares de algumas pessoas que estão dentro do que a gente chama de síndrome de Peter Pan. Agora, você consegue imaginar o motivo de existir uma síndrome com este nome que até parece meio engraçado? Bem, se não, ou se sim, e se você quer saber um pouco mais sobre essa história, vem comigo que hoje a gente tenta entender um pouquinho mais sobre esse caso, sobre essa síndrome e sobre toda essa situação. Bem, contando de forma geral e resumida sobre a história, Peter Pan é um personagem criado pelo escritor e dramaturgo J.M. Barrie, que em 1911 surge de um livro criado pelo Barrie, que ao longo desses anos todos até então ganhou várias adaptações, também dentro do teatro e no cinema, e aí a gente pode pensar em vários outros cenários que você possa ter visto isso em histórias em quadrinhos, em desenhos animados, por exemplo. A história conta sobre Peter Pan, que é esse garoto que, quando pequeno, fugiu de casa e se juntou à fada Sininho em uma ilha onde crianças nunca crescem. E essa ilha se chama a Terra do Nunca. Esse personagem, esse pequeno rapaz, se recusa a crescer e passa a vida inteira em um monte de aventuras mágicas para cima e para baixo. A síndrome de Peter Pan, que aqui a gente vai resumir numa sigla que a gente chama de SPP, resulta do estudo de Dan Keeley, que em 1983 começou a pesquisar um pouco sobre comportamentos peculiares, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre esses tipos de comportamento, mas que leva esse tipo de nome, né? Se apropriou do nome de Peter Pan para colocar aqui nessa síndrome, porque Keeley se inspirou justamente na obra de Barrie, cuja história se baseia na vida desse menino que não queria crescer. O autor descreve o início de sua descoberta da síndrome quando ainda trabalhava na Força Aérea e observava jovens adultos de seus 20 e poucos anos com um tipo de comportamento que, segundo ele naquela época, tinha uma linha de desenvolvimento que seria muito mais provável de ser observado em meninos na faixa de seus 10 anos, de acordo com o autor. E para você que acompanha os conteúdos aqui do canal, você já está acostumado a ouvir e a saber também que todo diagnóstico, o profissional de referência precisará se referenciar em uma sequência de características específicas que irão confirmar ou não a hipótese diagnóstica. Não existe isso, gente, de entrar na sala do psiquiatra, por exemplo, e sair de lá com o diagnóstico fechado em 15 minutos. Isso não existe. E aqui nessa síndrome não será diferente. A SPP se caracteriza por um comportamento em adultos que se recusam a amadurecer. A relação com o conto infantil se dá por esses indivíduos, dos quais a maioria são homens, mas também a gente pode perceber esse quadro em mulheres, também vivem em um mundo imaginário, a gente pode aqui colocar entre aspas, porque só existe na realidade da própria pessoa, assim como o próprio Peter Pan, onde acreditam não ter a obrigação de amadurecer e ser responsável.
Mas mesmo assim, ainda esperam a aceitação das pessoas ao redor. Esperam que os outros aceitem e compreendam essa postura um tanto infantilizada. Pacientes nessa condição possuem a dificuldade de abrir mão das coisas que tinham quando crianças. Sabe aqueles brinquedos, aqueles materiais que a gente tem que é difícil de abrir mão? Aqui nesse quesito, nesse caso, é muito mais forte. E pode apresentar um tipo de fala, um tipo de postura muito infantilizada. Tende a levar muito as coisas na brincadeira, como se tudo ao redor, se o mundo ao redor ainda existisse tudo naquela fantasia infantil, como se o tempo não tivesse passado, como se tudo tivesse do mesmo jeitinho como era há décadas, há anos atrás. No campo dos relacionamentos, aí que a gente percebe um tanto de outras complicações. Essas pessoas, esses pacientes, podem se comportar de forma mesquinha e por vezes até egoísta. Eles não assumem compromissos sérios com muita facilidade, eles investem mais tempo nas suas próprias coisas, nas suas próprias questões, têm dificuldade em assumir erros e normalmente costumam gostar de pessoas que gostam de cuidar deles e de passar muito a mão nesses tipos de comportamento. Sabe aquele tipo de meme até de caras que gostam de passar o final de semana todo jogando o jogo ou fazendo só as coisas que o convém, sem prestar atenção, ou mesmo se prestar atenção, mas não faz nenhum tipo de esforço para que a outra pessoa do relacionamento também esteja incluído naquele cenário, para não fazer alguma coisa que ele ou que ela também possa gostar. Não abre mão também das suas próprias questões, quiçá ainda, né, gente, parar do jogo, parar de fazer o que tá fazendo para conseguir fazer algo junto com a pessoa amada ou com a pessoa do relacionamento. Por isso que é tão difícil, assim, ela não tem essa facilidade de perceber o tanto que é importante se doar para a relação, quanto é importante se doar para aquelas coisas que ela gosta de fazer também. E por falar nesse tipo de comportamento, nesse tipo de aceitação que pacientes nessa síndrome esperam, eles gostam muito de quem aceita, de quem gosta de cuidar e de quem não reclama muito dessa peculiaridade nos comportamentos. Sabe aquela famosa situação da pessoa que passa a mão e fala: "Ah, não, mas é porque ele é assim mesmo, né? Esse é o jeitinho dele, esse é o jeitinho dela." Pois é, isso daí é o melhor dos mundos para esse tipo de pessoa. De forma geral, já percebemos aqui algumas características principais de pessoas que estão dentro desse diagnóstico. E eu queria ser muito uma mosquinha para estar aí perto de você e saber em quem você está pensando nesse momento. Certamente você está aí colocando algumas pessoas em jogo, já imaginando, já fanficando quem é que tem comportamentos parecidos com esse. Mas calma. Mas também, como eu não posso saber quais são essas pessoas, já deixa pelo menos um like aqui pra mim nesse conteúdo, porque assim eu vou ficar sabendo que você passou por aqui e que você gostou. Aí pelo menos, né, fica um afago. Já que eu não posso fanficar aqui com você, eu fico pelo menos sabendo que você gostou. Que tal? Mas vamos continuar aqui então com as informações mais técnicas. Vamos partir então para algumas características mais gerais da síndrome de Peter Pan. Bem, começando aqui pelo medo de estar em um relacionamento profundo e duradouro, que remete também na questão de dificuldade de assumir compromissos. Outro ponto também que a gente pode perceber é dificuldade geral de aceitar estar no papel de pai, de marido, de profissional ou de qualquer outra posição que se baseie em ser responsável por algo ou por alguém. Outra característica também que se repete muito, gente, nos atendimentos é procrastinação de tarefas e obrigações, sempre colocando para frente, sempre postergando assumir os compromissos e, de preferência, colocando para outras pessoas fazer, porque, né, deixa aqui para outra pessoa fazer, porque
tem outras atividades melhores e mais gostosas, mais prazerosas a serem feitas. Outra característica também importante de ser comentada é a inconsequência. Já que a falta de assumir responsabilidades aparece bastante, ser inconsequente também aparece como outra face dessa moeda nesse tipo de paciente. Outra característica também, que eu espero que você já tenha percebido aqui, é a característica do narcisismo, assim como a fragilidade emocional. E para além dessas adversidades citadas anteriormente, também é muito comum que esses indivíduos apresentem, decorrentes de tais sintomas, dificuldades em algumas áreas da sua vida, como problemas de ordem sexual, profissional e também social. É necessário pontuar, gente, que o autor afirma que adultos que sofrem de SPP raramente vão se enquadrar em todas as características descritas acima. Elas podem ter uma característica ou outra mais acentuada, podem ter uma e outra não, mas é importante perceber que dificilmente todas elas vão existir e vão existir ao mesmo tempo, com o mesmo nível de intensidade. Por isso que é muito difícil a gente caracterizar pacientes sempre com essa imagem peculiar, sempre com essas características muito marcantes de doenças, de transtornos, de diagnósticos, porque pode ser que passe desapercebido alguns detalhes para pessoas que não têm ali o olhar treinado, para pessoas que não estão capacitadas para averiguar, porque acham que não tem nada a ver, mas um olhar treinado consegue identificar, mesmo que não tenha todos os sintomas que teoricamente deveria, entre várias aspas, ter. E são diversos os fatores que podem ter contribuído para o desenvolvimento dessa síndrome. Você deve estar aí se perguntando, né, o que é que causa? De onde vem esse tipo de situação, esse tipo de comportamento? Os mais prováveis se dão pela própria dificuldade em se distanciar do eu da infância e do eu da adolescência, podendo ter como base uma infância positiva e feliz e por isso o medo de abandonar, ou até mesmo a ideia de uma infância mal aproveitada. Pensa aqui comigo, se você tem uma infância muito gostosa, se você sente que você não teve tempo suficiente para viver tudo que a sua infância teve para te oferecer, que você queria ter vivido muito mais ou que você envelheceu muito rápido, para algumas pessoas pode ser uma resposta muito óbvia tentar prolongar essa juventude, tentar prolongar essa adolescência, essa infância. Pode até parecer razoável essa linha de raciocínio, mas logo mais você vai perceber também que tem outros componentes que podem tornar possível essa dificuldade de desassociação do eu da infância e do eu da adolescência para esse eu do aqui e do agora. Mas é muito comum também que pessoas que sofram com essa condição romantizem muito a época da infância, se lembrando apenas dos momentos bons e suprimindo qualquer lembrança de sofrimento, de angústia, de insegurança acontecida nesse período. Pensa aqui comigo. Com o amadurecimento, a gente começa a ter mais liberdade com os nossos pais, vemos mais coisas no mundo, conhecemos mais, sabemos mais. Entretanto, cara pessoa, alguns nesse movimento de abertura para o novo pode se sentir muito assustado, porque esse movimento pode ser extremamente, de fato, amedrontador, já que com o novo também virão responsabilidades e cá entre nós, quem é que é apaixonado por ser responsável por coisas monótonas, por coisas burocráticas? Lidar com problemas, lidar com demandas afetivas dos outros, reclamação de chefe e de cliente,
Eu acho que ninguém quer, pelo menos eu aqui tenho dificuldade de pensar em algum dia da minha vida onde eu acordei super feliz por ter várias burocracias para resolver. A única maneira possível de não enfrentar tudo isso é permanecer nesse eu infantil, negando internamente a evolução das suas estruturas psíquicas, permanecendo assim nesse lugar onde tudo é cuidado pelo outro, alguém responsável que não é você, e a sua única preocupação, é claro, é se dar bem, é ali se divertir. Mas é aí que surge a psicoterapia como tratamento também. E é necessário pontuar aqui, gente, que alguns estudos questionam o termo da utilização síndrome, do nome síndrome, aqui nesse enquadre. Alguns autores chamam a SPP de fenômeno da adolescência prolongada, ou usam a denominação de a criança eterna, por exemplo. O nome síndrome pode ser questionável, mas independente do nome que se utiliza, a característica principal é a mesma. Adultos que não querem sair ali da salvaguarda dos pais, não querem sair da casa dos pais e têm dificuldade em adquirir a independência de se responsabilizar pela sua própria liberdade. Mas este não querer também não é necessariamente uma escolha do sujeito. A gente também precisa colocar esse querer entre aspas e vários pontos de interrogação. Como alguns trabalhos acadêmicos mostram, e lembrando que eu sempre coloco as referências nas descrições dos vídeos, sempre vão estar aqui embaixo para você pesquisar, ler um pouco mais e entender um pouco mais, porque os minutos dos vídeos nem sempre são o suficiente para explicar tudo como deveria ser. A SPP não é algo que o sujeito escolhe ter. As circunstâncias do meio também em que o indivíduo foi criado colaboram para esse fim. Killey afirma que se os pais, os professores e os adultos envolvidos ali na vida da criança ajudam a lidar com a realidade, ajudam a lidar com os sintomas da síndrome desde o início, elas podem facilmente desaparecer, elas podem ser tratadas, elas podem ser elaboradas. E, gente, se você está aqui comigo nesse vídeo, que já tem aqui alguns bons minutos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, cogite essa hipótese, cara pessoa, porque sempre temos conteúdos novos aqui no Acidamente, falando de psicologia, falando sobre saúde mental, de outros temas interessantes, e se inscreva para não perder também os novos conteúdos aqui do canal. Mas, continuando aqui, a psicoterapia também pode auxiliar, para além do auxílio das pessoas ao redor, de professores, lá na infância, dos pais, dos adultos responsáveis. Também pode auxiliar a psicoterapia, principalmente na identificação das experiências passadas que contribuíram para o desenvolvimento dessa síndrome. A gente sempre fala aqui no canal que nem somente tratar o sintoma, a doença, o transtorno, seja lá qual for esse nome, né, qual foi esse enquadro diagnóstico, tratar também de onde se vem, de onde partiu esse adoecimento é extremamente relevante. Assim, também como a aceitação, a elaboração de tais experiências para auxiliar o indivíduo a se descobrir um pouco mais e se perceber mais no mundo real e menos naquela fantasia que a gente comentou lá no início desse conteúdo, que está acontecendo de fato no aqui e no agora, esse mundo real de fato que está se manifestando na realidade, não na ficção e não na fantasia e não na criação fantasiosa desse sujeito. O processo psicoterapêutico também pode ajudar a fortalecer os vínculos sociais, trabalhando com estratégias para que o paciente possa assumir compromissos reais e não postergar ou transformar esses compromissos para outras pessoas, para pais ou responsáveis, para amigos, para namorados, para que eles possam mesmo assumir o compromisso de vida que são deles. E aí o sujeito pode aprender a lidar, a dar novos significados, a bloqueios que antes refletiam em uma baixa autoestima também, porque a pessoa eventualmente sofre com essa condição, que pode refletir em mais autoconfiança, em mais alegria, diante desse mundo real que está ali se manifestando, que é um mundo desafiador, que é um mundo ameaçador, mas que também
que traz novidades interessantes para todo mundo, inclusive para essas pessoas. É importante compreendermos que cada um também tem seu ritmo de amadurecimento. Cada um aceita a sua maneira, aquilo que vivenciou ou não vivenciou, e é importante respeitar o tempo de cada um. Seja estando em terapia, seja o psicólogo ou a psicóloga acompanhando esse processo, ou também os amigos, familiares, pessoas que estão ali do lado, que elas consigam fortalecer esse vínculo e respeitar o tempo dessa pessoa. E como sempre buscamos ressaltar aqui no canal, gente, muito cuidado com a tentativa desenfreada de se autodiagnosticar ou de sair fazendo diagnóstico freestyle de pessoas ao seu redor. Saúde mental é coisa séria, que precisa ser lidada por profissionais qualificados. Lide de forma séria, respeite esse conteúdo sério. Busque orientação profissional caso você identifique qualquer sintoma que te chame a atenção, seja nesse conteúdo aqui ou em outro conteúdo do canal. Cuidado também com a psicopatologização de tudo. Às vezes, o que a gente está sentindo é normal. Às vezes, o que outro está sentindo, manifestando, também é normal. Não precisamos achar que tudo é doença, que tudo é síndrome ou transtorno. A gente também se manifesta como existência. Viver ali na estagnação, viver na monotonia, é só quando a gente já tiver partido dessa para melhor. Quando a gente estiver em vida, é um sobe e desce danado, é experiência, angústia, sofrimento, alegria, coisa boa e coisa ruim. Muito cuidado com esses pontos que são sempre importantes a gente pontuar aqui no canal. E bem, gente, eu sei que esse conteúdo aqui ficou longo, eu sei que falar de conteúdos técnicos sempre é um desafio, porque nem todo mundo está interessado, mas eu acho que é curioso trazer temas psicopatológicos, trazer coisas que podem fazer parte do seu cotidiano, talvez que você já viu falar, que poderia saber um pouco mais, ou que você nunca tinha ouvido falar e que agora você ouviu pela primeira vez. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que passou aí pela sua cabeça, jovem pessoa, ouvindo, vendo falar um pouco sobre esse tema. E é claro, os assuntos não se encerram aqui em conteúdos de minutos, porque são temas extensos, pesquisas sempre saem, novidades aparecem e, é claro, né, conteúdos sempre precisam de ser revisados. Muito obrigada, gente, pelo apoio de sempre, por permanecer aqui até o final, por apoiar o conteúdo do canal, que é sempre muito bom, eu sempre me sinto muito grata por isso. E um beijo para vocês. Até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!